Como ganhar R$ 115 todos os dias sem precisar trabalhar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer algumas simulações com vocês, mostrar algumas opções de investimento e quanto que você precisa ter investido para ter uma renda diária de R$ 115. Pessoal, estava dando uma olhada nas notícias de economia, finanças, quando eu me deparo com a seguinte frase: 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.500 todo mês. Fui dar uma olhada mais a fundo e vi que de fato era uma pesquisa do IBGE realizada em 2019, que fala que 90% da população tem renda até R$ 3.422. Então eu resolvi gravar um vídeo para mostrar o quanto e como que a gente pode investir o nosso dinheiro para ter esse valor todo mês sem precisar trabalhar. Pessoal, antes de eu falar sobre as opções ou quanto que eu tenho que ter investido, eu acho que é legal a gente trazer um conceito de renda ativa e renda passiva. A nossa renda ativa seria tudo aquilo que é proveniente do nosso trabalho. Então, se você é um funcionário, um colaborador de alguma empresa, a sua renda ativa é o seu salário. Se você é um profissional autônomo, então às vezes é um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, a sua renda ativa é proveniente do quanto que você atende, quantas consultas você realiza no mês. Já a nossa renda passiva, ela é proveniente daquilo que a gente tem de ativos. O que seria isso, Os ativos podem ser, se você tem algum imóvel de locação, se você tem algum imóvel de investimento, alguma casa alocada, um imóvel comercial alocado, aquele aluguel, ele te gera uma renda passiva. Então, sem você precisar trabalhar, aquilo está te rendendo de alguma forma. Se você às vezes tem uma empresa, uma franquia, que você não trabalha no dia a dia da operação, aquilo também pode ser considerado uma renda passiva. No exemplo de hoje, eu quero trazer os investimentos como mercado de ações, fundo imobiliário ou até mesmo a renda fixa como uma forma de renda passiva. Para as simulações, de fato, a gente vai falar sobre os fundos imobiliários. Mas antes de falar sobre os fundos, eu quero só dividir o vídeo com vocês em 3 partes, tá? Na primeira parte, eu quero falar por que eu escolhi os fundos imobiliários, Qual foi o motivo para eu ter escolhido eles. O segundo, quanto que você vai precisar ter alocado nesses fundos para gerar uma renda ali próxima de R$ 3.500 todo mês. E o terceiro ponto é fazer uma projeção na prática com você, uma planilha de Excel, onde vai ter algumas simulações de cenário e você vai conseguir ver na prática o quanto tempo e o quanto que a gente vai precisar ter guardado para chegar nesse cenário ideal aí de renda passiva. Mas antes, pessoal, já vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e, é claro, compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E bora pro vídeo. Então vamos para o primeiro tópico, do porquê que eu escolhi os fundos imobiliários. Pessoal, para quem não sabe o que são fundos imobiliários, gosto bastante de fazer aquela analogia com uma pessoa que compra um terreno, constrói uma casa e deixa aquela casa para locação. No Brasil é muito cultural esse tipo de investimento em imóvel, Então, imagina isso em larga escala, em grande proporção, como por exemplo construir um shopping center, você construir uma laje corporativa, um prédio comercial enorme, ou então um galpão comercial, aqueles de beira de estradas, com dezenas de milhares de metros quadrados. Para você fazer um investimento desse tamanho, você provavelmente vai precisar de uma série de pessoas juntas aportando capital para juntar isso num condomínio fechado e aí sim construir um prédio desse. Esses são os fundos imobiliários. Eles são parecidos com você comprar um terreno, construir uma casa e colocá-la para alugar. Só que nesse outro caso, você compra a cota de um fundo, onde você vai juntar esse patrimônio com outras pessoas e aí sim executar uma obra muito maior. O bom do fundo imobiliário é justamente o fato de você não ter aquela dor de cabeça com inquilino, com depreciação do imóvel, etc e tal. Tem várias coisas assim que você não precisa se preocupar. Então, ele é um investimento que ele pode ser muito mais líquido e gera muito menos dor de cabeça, tá? Além do fato que investir em imóveis sempre foi um dos investimentos mais seguros, mesmo através dos fundos imobiliários, tá? Além disso, os fundos imobiliários eles distribuem 95% do lucro, ou seja, diferente das ações das empresas que elas podem reter parte do lucro para reinvestir no negócio e não distribuir em dividendos, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir até 95% do seu resultado e esse resultado é isento de imposto de renda. Então, para você que é investidor, você saiba que todo mês você vai receber 95% dos lucros apurados daquele fundo e, além disso, esse rendimento vem livre de imposto para o seu bolso. Pessoal, para a segunda parte do nosso vídeo, eu quero trazer aqui já na tela do computador para vocês algumas sugestões de investimento e o quanto que a gente vai precisar ter investido para a gente chegar nessa nossa renda passiva de R$ 3.450 por mês, tá? Essa renda
Então, conforme o título do vídeo, que fala R$ 115 por dia, né? Se a gente traz isso vezes 30, ou seja, 30 dias no mês, daria R$ 3.450. O que a gente vai ter que buscar, gente? A gente vai ter que buscar o dividend yield dos fundos imobiliários e, consequentemente, qual o valor que a gente vai investir neles para conseguir uma renda como essa. Eu vou então até o site do Funds Explorer pegar o fundo BCFF11 como exemplo aqui, tá? Eu até cheguei a citar o BCFF11 em um vídeo que eu falo sobre 4 opções de investimento para iniciante. Mas nesse caso aqui, que eu vou pegar esse fundo do BTG, que é um fundo de fundo bastante diversificado, a informação principal que eu vou querer é o dividend yield, tá? O que seria o dividend yield? O dividend yield é basicamente o percentual que o fundo vai me pagar diante do capital que eu aloquei com eles. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 100 no fundo, ele vai me pagar 0,94%. Ou seja, a cada R$ 100 que eu deixo no BCFF11, eu vou receber 94 centavos. Fazendo uma regra de 3, a gente tem a seguinte conta, tá? Para que a gente consiga ter R$ 3.450 de renda passiva, a gente teria que ter investido a um dividend yield de 0,94 centavos, R$ 367.021,28. Tá legal? Então, pessoal, essa é mais ou menos a renda que a gente teria que ter aplicado no BCFF11, se a gente fosse colocar tudo no BCFF11 para ter uma renda passiva de R$ 3.450. É claro que existem vários outros fundos e cada fundo tem um dividend yield diferente. No próprio site do Funds Explorer a gente consegue abrir uma página com um ranking de fundos imobiliários e eu selecionei aqui os fundos mais líquidos, né, com a maior liquidez diária. Como você pode ver, esses fundos são muito negociados, então eles são fundos muito procurados, tanto para venda quanto para compra. Aqui, como você pode ver, esses fundos que têm alta demanda, alta procura, eles estão com dividend yield na casa de 1,20, 1,21, tem 1,59, 1,12. São poucos aqueles que estão abaixo de 1%, né? Então, a gente pode talvez, em vez de escolher um fundo de fundo com maior diversidade, a gente pode tentar escolher um mix de fundo que vai aumentar essa rentabilidade, esse dividend yield de 0,94, às vezes para 1,1, 1,2%. E até eu vou trazer esse número aqui para a nossa planilha só para vocês verem como que isso muda, tá? Se a gente colocar 1,2%, a gente teria que ter aplicado agora R$ 287.500. São quase R$ 80 mil a menos investido se você tiver um dividend yield mais alto. Então você precisaria de muito menos dinheiro para receber os mesmos R$ 3.400 todo mês, tá? Mas até por uma questão de conservadorismo, de fazer algo mais seguro, eu vou manter a nossa taxa em 0,94%, que é o nosso exemplo do BCFF11, e considerar que a gente precisaria de um valor investido de aproximadamente R$ 367 mil. E legal, pessoal, agora que a gente já tem uma base do quanto que a gente precisa procurar ali, o quanto que a gente precisa ter investido, a gente vai para a terceira parte do nosso vídeo, que é simular, diante do nosso cenário, o quanto que a gente conseguiria guardar por mês e, consequentemente, em quanto tempo a gente conseguiria chegar nesse valor de R$ 367 mil proposto, tá? Aqui, então, eu desenhei um pouco abaixo na planilha um campo para renda mensal, um aporte mensal percentual e, consequentemente, valor, e o rendimento dessa nossa aplicação, tá? Se a gente for colocar, por exemplo, uma renda mensal de R$ 3.500, que seria a média que a gente estaria trabalhando, e falar sobre um aporte mensal de 20% dessa nossa renda, ou seja, R$ 700 todos os meses, a gente já tem um preenchimento automático aqui da planilha, vocês viram, né? E se eu pegar aqui todo ano, a nossa aplicação vai render uma base aí de 10% ao ano, a gente também tem o preenchimento dos nossos rendimentos, tá? Só para explicar para vocês o funcionamento da planilha melhor, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui no ano 1, que seria o aporte, R$ 8.400 seriam 700 vezes 12, né? Então, R$ 700 vezes 12, e o rendimento seria 10%, então 10% em cima dos nossos 8.400, que daria R$ 840. Ao final do primeiro ano, então, a gente teria um valor de R$ 9.240. Já para o segundo ano, a gente teria, então, mais um novo aporte de R$ 8.400, mais os 9.240, daria R$ 17.640, com um rendimento de 10% em cima desse valor, gerando um valor no final desse segundo ano de R$ 19.404 e assim sucessivamente, tá? Segundo essa projeção aqui, a gente conseguiria atingir
um valor próximo ali dos R$367 mil entre o ano 16 e o ano 17. Onde no final do ano 17 a gente já teria o valor de R$374.633,05. Aqui é legal, pessoal, a planilha, porque a gente pode brincar um pouquinho, como por exemplo, mas a minha renda mensal é menor do que 3.500, então ela é 2.500 apenas. Ou então, nossa, a minha renda ela chega a R$5.000 e eu consigo guardar 25% do valor. O que acaba acontecendo é que ou você vai antecipar ou você vai demorar um pouco mais para chegar nesse resultado. Nesse exemplo aqui de que a gente tem uma renda de 5.000 com um aporte de 25%, né? Ou seja, a gente consegue poupar R$1.250 todos os meses, a gente consegue chegar no valor de 367 mil na metade do ano 13, tá? Então, antes de completar o 13º ano, a gente já conseguiria atingir o nosso rendimento de R$367 mil, consequentemente gerando ali uma renda passiva de R$3.450 todos os meses. Pessoal, o legal é que uma vez que você entende esse racional de cálculo, você consegue começar com valores menores e, consequentemente, ir avançando para passar dos R$3.450 de renda passiva. Você pode chegar a 10, 15, 20 mil reais por mês, por que não, né? Uma vez que você entende ali a proposta e você vê como que os juros compostos no decorrer do tempo eles trabalham ao seu favor, você consegue fazer projeções mais assertivas do quanto que a sua carteira pode render e o quanto que você vai precisar ter guardado para essas projeções. Pessoal, quis trazer um conceito bem básico aqui nesse vídeo, mas agora, para finalizar, eu queria trazer alguns conceitos um pouco mais avançados que são bem importantes, porque a gente fez uma simulação básica, a gente brincou um pouco com os números, mas se a gente for trazer isso um pouco para a vida real, é importante a gente considerar e analisar o mercado com outras variáveis, com um pouquinho de histórico e colocar algumas outras variáveis nessa equação, como por exemplo a inflação, que a gente não considerou aqui, tá? Então, voltando aqui para a tela do computador, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada no seguinte aspecto. A gente tem aqui que o rendimento da nossa aplicação anual proposto foi de 10%, né? Porém, se a gente for olhar aqui no histórico do IPCA, que a gente tem dos últimos anos, a gente tem que a inflação em 2021, devido a todos os fatores que a gente vivenciou na mídia, etc e tal, a gente viveu uma inflação de aproximadamente 10% ao ano. Ou seja, pessoal, se a gente tiver um rendimento da aplicação de 10%, nosso dinheiro ele vai valorizar, vai render esses 10% ao ano, porém o nosso poder de compra vai acabar ficando estagnado ou até mesmo negativo, tá? Então, se a gente for colocar essas variáveis do IPCA na nossa simulação, a gente vai perceber que mesmo a gente chegando nos 367 mil reais proposto, o nosso poder de compra ele não acompanha 100% esse histórico. E o segundo ponto dessa análise um pouco mais avançada que eu queria fazer com vocês é esse fato do dividend yield estar bem alto mesmo, tá? Eu vou até voltar aqui no site do Funds Explorer para mostrar para vocês a seguinte informação, pessoal. Olha só, descendo a tela aqui para baixo, a gente tem um pouco do histórico do quanto que estava o dividend yield do próprio BCFF11 que a gente usou como exemplo. Vocês perceberam que a gente está aqui nessa ponta de junho de 22, que dá o 0,94%, a gente está em um dividend yield bastante alto. E a gente tem aqui um comportamento ali onde nos outros anos a gente tem uma média ali de 0,5%, 0,6% de dividend yield, né? Aqui, por exemplo, a gente está falando de 0,63% lá em janeiro de 2019. Agora a gente está em 0,94%. Então, da mesma forma que a gente aumentou o dividend yield e a gente teve um valor reduzido aqui, né? Como a gente deu aquele exemplo de 1,2%, a gente precisa apenas de R$ 287.500 para chegar nos nossos 3.450. Se a gente baixa esse valor para 0,6% ao mês, como já foi um histórico, a gente precisaria juntar R$ 575 mil para fazer uma renda mensal ali de 3.450. Então, pessoal, o que a gente pode concluir com isso? Num cenário de renda fixa alta, que é o que a gente está vivendo hoje, os fundos imobiliários se tornaram uma excelente opção. Por quê? Muitos investidores fugiram do risco, eles saíram dos fundos imobiliários e correram para a renda fixa, para evitar essa variação, essa oscilação do valor das cotas. Consequentemente, a gente tem o valor das cotas do fundo caindo
E o aluguel e a projeção de recebimento? Ela se manteve a mesma. Muitos dos fundos, eles têm contratos extensos, então o recebimento, essa projeção de receita continuou igual quando o preço da cota caiu, fazendo com que os dividend yields subissem bastante. Então, pessoal, não é só na renda fixa que a gente tem grandes oportunidades com a Selic alta. No mercado de renda variável, aparecem excelentes oportunidades. O fundo imobiliário, por exemplo, é uma delas. Pessoal, espero que você tenha gostado das projeções, dos cenários desenhados nesse vídeo, desses insights e dessas análises que a gente fez sobre o mercado de fundo imobiliário. Meu nome é Samuel Nishioka e eu te vejo no próximo vídeo.